Fala galera, beleza? Aqui estou mais uma vez para traçar o perfil do Sebrasp, banca examinadora do concurso do IBGE. Antes, porém, pessoal, gostaria de que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem o trabalho para que ele possa chegar a outras pessoas. Vamos lá, pessoal, lápis na mão, caderno na mão e vamos para o perfil. Primeiro assunto, acentuação gráfica. O que é que eu preciso saber para me resguardar caso caia esse assunto na prova? Estudar a regra das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e atos tônicos. Sobre acentuação é isso. É o que mais cai quando a banca cobra esse assunto, certo? Próximo ponto, pessoal. Ortografia. Preciso saber tudo de ortografia? É bom, só que nesse caso, ortografia é pouco recorrente. É um assunto pouco recorrente na banca. Eu aconselharia vocês a estudarem os fatos e dificuldades da língua culta, certo? Senão junto, senão separado, mal com L, mal com U, a preposição, a do verbo haver, uso dos porquês, certo? Os fatos e dificuldades da língua culta. Tranquilo? Próximo assunto, pessoal, semântica. O que estudar sobre semântica? Bom, quando esse assunto é cobrado na banca, a banca costuma cobrar sinônimos, conotação e denotação, certo? Eu também aconselharia vocês a dar uma leve olhada em parônimos e homônimos. Isso no campo de semântica, tranquilo? Próximo assunto, pessoal, pronome. O que estudar sobre pronome? Existem 6 tipos de pronome. Vamos estudar os 6? Não, vamos estudar o que mais a banca cobra, quando cobra. Pronome, pessoal. Pronomes pessoais oblíquos átonos, a banca costuma cobrar bastante. Pronomes demonstrativos e pronomes relativos, principalmente que, o qual, quem, cujo e onde. Esses pronomes relativos a banca costuma cobrar com alguma frequência. Tranquilo? Próximo assunto, verbo. O que estudar sobre verbo? Vozes verbais e tempos e modos verbais, certo? Vozes verbais e tempos e modos verbais. O tempo, presente, passado, futuro. O modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Esses são os modos. Eu também gostaria de aconselhar vocês a dar uma leve olhada em correlação verbal e conjugação verbal. Tranquilo? Próximo assunto, conjunção. Conjunção é um assunto, pessoal, que por meio dele nós conseguimos responder outro tipo de questão quando cai na prova. Por exemplo, uma questão de pontuação. A conjunção pode nos ajudar. Uma questão de reescritura de frases. A conjunção também pode nos ajudar. Certo? É uma classe gramatical extremamente importante. Conjunção. O que estudar sobre conjunção? Tudo. Conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. Certo? Próximo ponto, pessoal. Sintaxe. Classe é uma das partes da gramática que estuda como as palavras se relacionam para formarem frase, oração e período. Certo? Período simples e período composto. Sintaxe. Agora, o que é que mais cai na banca quando a banca cobra sintaxe? Vocês vão anotar o seguinte. Identificação do sujeito é um dos pontos. Identificar um sujeito é importante. Certo? Próximo ponto. Objeto direto. Identificar o objeto direto é de suma importância para a banca. Próximo ponto. Oração subordinada substantiva. Aquela em que surge a conjunção integrante. Oração subordinada substantiva. A próxima, oração subordinada adjetiva. Aquelas iniciadas por pronome relativo. Certo? Sobre sintaxe é isso. É o perfil da banca. Próximo ponto, pessoal. Pontuação. Cargo-chefe, vírgula. Certo? Correndo por fora, eu aconselharia vocês olharem outros sinais de pontuação, como ponto e vírgula, 2 pontos e travessão, certo? Mas o cargo-chefe, vírgula, sobre pontuação. Próximo assunto,
Concordância. Concordância verbal e concordância nominal. Concordância nominal cai com pouca frequência, certo? O que mais cai, quando cai, é concordância verbal. Casos básicos e os principais casos que eu elenquei aqui. Quais sejam? Sujeito coletivo ou partitivo especificado. Interessante, é um caso que cai bastante. Concordância com o sujeito posposto ao verbo. Também é outro tipo de concordância cobrada no Sebrasp/CESP. Outro tipo de concordância. Verbo com antecedente do pronome relativo. Certo? A concordância do verbo com antecedente do pronome relativo cai também com alguma frequência. Tranquilo? Sobre concordância é isso. Próximo ponto, regência e crase. Regência e crase é interessante. Pessoal, sobre regência, quase nada cai na banca. Diferentemente de crase. Crase, vocês vão procurar os casos especiais de crase. Sobre regência, para que a gente possa se resguardar, é interessante que a gente saiba a regência de alguns verbos, como o verbo assistir, como o verbo chegar, como o verbo proceder, certo? Alguns verbos, pessoal, têm algumas regências que elas pedem atenção, certo? Elas reclamam a atenção do concorrente. O verbo preferir também. O verbo preferir é outro verbo bem recorrente em bancas de concurso. Sobre regência e crase é isso. Casos especiais de crase. Reescritura e correção de frases. Pessoal, reescritura é um assunto interessante. A banca vai pegar uma frase e vai reescrever essa frase e vai perguntar algo desse tipo aqui. O sentido da frase reescrita é o mesmo? Para isso eu tenho que ter um conhecimento principalmente de sinônimos. Será que o sentido é o mesmo? Será que a correção gramatical ela foi mantida ou ela foi lesada? Para isso eu preciso entender sobre os mecanismos de gramaticais, certo? Pontuação, concordância, regência, certo? Interessante eu saber. Sobre reescritura é isso, tranquilo? É eu entender se o sentido foi ou não modificado ou se a correção gramatical foi ou não modificada, certo? Outro ponto importante, pessoal, coesão e coerência. Quando a banca cobra esse tipo de assunto, ela assim o faz em coesão referencial, na maioria das vezes, e correndo por fora, coesão sequencial, certo? Dá aquela pesquisada em coesão referencial e coesão sequencial, dando mais enfoque à coesão referencial. E último ponto, pessoal, interpretação de texto e textualidade. Interpretação de texto, pessoal, nenhum professor costuma ensinar o candidato ou o aluno a interpretar. Porque interpretação é um produto inato ao ser humano, certo? É enraizado, é intrínseco a ele, nasce com o ser humano, certo? Ou seja, uma boa interpretação, ela depende de alguns fatores, tais como o meu conhecimento de mundo, vale muito, a minha bagagem de leitura, a minha vida, como é que eu levo a minha vida? Será que eu ouço uma boa música? Será que eu assisto a um bom filme? Será que eu sou enturmado com pessoas que têm hábito na leitura? Tipo assim, quem sou eu? Certo? O que somos reflete de modo direto na nossa interpretação. E acertar uma questão de interpretação, pessoal, não é difícil não. Por quê? Porque a resposta, ela precisa estar no texto, certo? Ela vai estar no texto de um modo subentendido, certo? Eu preciso entender o que é um pressuposto, o que é um operador argumentativo, certo? São técnicas que a gente usa para entender um pouco sobre interpretação. Qual é o meu conselho como professor de língua portuguesa no campo interpretativo? Paciência, atenção ao que o aluno lê, certo? Muita atenção
ao que o aluno lê, porque na maioria dos casos, no módulo interpretativo, no módulo interpretação, eu vou ter que usar a minha dedução, a minha conclusão, eu vou ter que inferir alguma coisa para que eu chegue até a resposta, certo? Eu tenho que ter cuidado para que eu não cometa o erro de extrapolação. Tem que ter cuidado. Pessoal, sobre textualidade, tipos de textos, certo? Narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, textos injuntivos. O tipo de texto é basicamente isso. O perfil é esse, pessoal. Espero ter ajudado. Vamos lá, foco na missão e abraço.